Satanás, o grande enganador, fez um trabalho incrível. Ele convenceu o mundo, mesmo ministros dedicados ao Evangelho, de que o Espírito Santo não é nada mais do que uma influência ou um poder especial. Esse engano é uma prioridade de Satanás porque ele sabe que no momento em que você descobrir a personalidade e a realidade do Espírito Santo, sua vida será dramaticamente transformada. É só olhar para a história. Toda a grande revitalização foi acompanhada por uma revelação do Espírito Santo. Mesmo Martinho Lutero acredita a grande reforma ao trabalho do Espírito Santo. Ele disse que o Gálatas era seu livro favorito nas Escrituras por causa do versículo que diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mas hoje, poucas pessoas sabem o que significa andar no Espírito. A raiz da palavra significa em união com uno, com ou conectado, a até em comunhão com. É surpreendente, mas pessoas que foram criadas em uma igreja preenchida com o Espírito me perguntam: eu devo conversar com o Espírito? Recentemente, fui convidado para falar em uma grande e histórica igreja pentecostal e a congregação ficou chocada quando eu disse: vocês são os que redescobriram o Espírito Santo, mas o colocaram em uma gaiola. Expliquei. Acharam que os católicos não podiam tê-lo. Acharam que os batistas não podiam tê-lo. Mas tenho uma notícia para vocês. Ele saiu da gaiola e caminhou para as igrejas de São Miguel, Primeira Batista, Metodista, Unida e todas as outras. Milhões de pessoas foram tocadas pelo Espírito, mas seu crescimento espiritual foi impedido pelo clero que, por diferentes razões, decidiu subordinar a terceira pessoa da Trindade. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo tem ignorado o que estou lhe dizendo. O fato de estar lendo ou escutando esse vídeo, no entanto, me diz que você tem uma vontade pessoal de conhecer o Espírito Santo. Você pode ser preenchido com o Espírito Santo e possuir um encontro inegável com ele, mas uma compreensão profunda do Espírito Santo não surge da noite para o dia. Para mim, demorou anos e anos do seu direcionamento e de revelação nas Escrituras. E ainda estou aprendendo a cada dia. A divindade. O que estou prestes a compartilhar com você em relação à divindade me deu uma imagem totalmente nova do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descobri que Deus é um Espírito eterno, ainda que com forma imaterial, mas ele frequentemente se revela pela forma e outras características humanas. O que dizer da forma que Deus frequentemente aparece ao homem? Quando Ezequiel teve sua visão de Deus em 593 a.C., descreveu-o sentado sobre uma expansão que separava as criaturas da glória do Senhor. Ele viu o que parecia um trono de safira e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Qual era a aparência de Deus Pai? A de um homem.
Você diz: ensinaram-me que Deus é espírito. Sim, mas é espírito como uma forma misteriosa, não uma nuvem flutuante no espaço. O apóstolo João, no Apocalipse, descreveu-o como um brilho refletido de pedras preciosas. Ele escreveu: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Apocalipse capítulo 4, verso 2 e 3. Os profetas descrevem as feições de Deus como, ou melhor, com grande detalhe. Isaías diz: seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Isaías capítulo 30, versos 27 e 28. E Deus revelou o fato de que ele pode ver. Fizeram o mal diante de mim. Isaías 66, verso 4. Para minha surpresa, descobri que Deus está descrito como tendo a semelhança de dedos, mãos e rosto. Depois que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai, entregou-lhe as tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus, conforme está em Êxodo, capítulo 31, verso 18. Depois o Senhor disse a Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Êxodo 33, verso 20. Até falou com Moisés sobre suas costas. Ele disse: quando a minha glória passar, eu o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Versículo 22 e 23. Se Deus se revelasse somente de forma de um espírito invisível, como seria possível que Adão e Eva ouvissem seus passos? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Deus também possui um coração. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Gênesis capítulo 6, verso 6. Como um fogo ardente. Preste atenção. Agora vejamos o Filho. Antes de o Senhor Jesus vir à terra, ele, com Deus Pai, tinha somente uma forma imaterial. Seu corpo terreno de carne, sangue e ossos lhe foi dado quando nasceu como um bebê em Belém. E como você, ele cresceu para se tornar um homem. Se eu perguntasse entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem é uma pessoa real? A maioria das pessoas diria o Filho. Podemos nos identificar com Cristo porque ele assumiu a forma de um ser humano. Na verdade, se você não acreditar que Cristo viveu, morreu e ressuscitou dos mortos, será impossível para você ser um cristão. Esse é o fundamento que torna possível sua salvação. A Bíblia deixa bem claro que Jesus, parte da divindade, tem uma alma. No Getsêmani, antes da crucificação, ele falou aos discípulos: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Marcos capítulo 14, verso 34. Temos uma descrição física de Cristo que molda nossa imagem dele. Sabemos, por exemplo, que usava barba e tinha cabelo comprido. Na profecia do Antigo Testamento, que se refere ao sofrimento do Messias, o Senhor diz: ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto
aqueles que arrancavam a minha barba. Isaías capítulo 50, verso 6. Cristo era também um nazareno de uma cidade onde os homens costumavam usar cabelos compridos. Hoje, Cristo, em seu corpo ressuscitado, está sentado à direita de Deus Pai. E como é a sua aparência? No Apocalipse, João teve uma visão dele, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Apocalipse capítulo 1, versos 13, 14 e 16. Em sua cabeça havia uma coroa de ouro. Apocalipse 14, 14. E em seu manto estava escrito as palavras Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, verso 16. João não está falando de Deus Pai, é o Filho do Homem. E seu corpo humano glorificado é diferente da forma divina do seu Pai. Uma mente própria, mas é o Espírito Santo. Ele também possui uma mente, uma vontade e emoções. Ele possui um corpo? Certamente. Esse é um assunto que a maioria dos ministros tem medo de discutir, mas eu tenho experimentado a pessoa do Espírito Santo. Sem dúvida, todos concordamos que ele é Espírito. Isso é parte do seu nome. Mas é o seu ser interior? Ele é realmente uma pessoa? Primeiro, o Espírito Santo tem uma mente própria. Falando do Espírito Santo, Paulo disse: "E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus." Romanos, capítulo 8, verso 27. A mente do Espírito Santo é diferente daquele do Pai e do Filho. Ele também possui emoções, possui sentimentos profundos que lhe permitem sentir a tristeza e o amor. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Seu coração pode ser tocado e possui a capacidade de expressar amor. Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, disse: "Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em seu favor." Romanos capítulo 15, verso 30. Você consegue imaginar amar sem emoção?